Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos falar do livro de Jeremias hoje, capítulos 19 até o capítulo 22. No capítulo 19, Deus dá uma instrução a Jeremias. Ele fala com ele para pegar um vaso, levar a um local, também chamar os sacerdotes do povo para ouvir de Deus o que Deus queria falar sobre este vaso. E Jeremias deveria então quebrar o vaso neste local e o Senhor falaria algo bem interessante com o seu povo. Este ato era para mostrar ao povo que da mesma forma que este vaso foi quebrado e todas os seus pedaços, partículas, serviriam agora para nada, como um despojo, e seriam enterrados neste lugar. Então Deus estava falando, eu dei oportunidades, eu falei, eu instruí, eu corrigi, mas vocês não quiseram me ouvir. Nos capítulos anteriores nós vimos que Deus fala com Jeremias sobre o oleiro, descer a olaria, e que o próprio oleiro, o Deus que nós conhecemos maravilhoso, o Deus de Jeremias, poderia pegar qualquer vaso e refazer. Vasos quebrados, vasos rachados, ou seja, que tudo o Senhor pode fazer novamente. Tudo o Senhor pode transformar. Mas infelizmente aqui Deus está falando, vocês não quiseram me ouvir, vocês não quiseram descer a olaria, não quiseram estar em minhas próprias mãos, fugiram de mim, do meu propósito. Então agora nada eu posso fazer. Então como esse vaso quebrado já não presta para mais nada e todo o seu despojo, as suas partículas, pedaços ficarão aqui e serão enterrados aqui, da mesma forma vai acontecer com vocês. No capítulo 20, mostra que por causa disso, por causa dessa palavra dada a Jeremias, houve muita ira, muita raiva do povo. Então Jeremias foi preso, ele foi colocado em um cepo. O que seria cepo? Seria um pedaço de madeira ou de tronco em que serviria como castigo. Então Jeremias foi colocado ali e ele ficou um bom tempo ali. No outro dia, então, ele foi tirado deste cepo, né? Mas a perseguição, ela continuou, não cessou, pelo contrário, ela intensificou. Eu quero que você pense hoje que o fato de você sofrer nem sempre significa infidelidade, porque o profeta Jeremias era um profeta muito fiel a Deus, muito fiel em sua palavra, em seu louvor, em tudo aquilo que Deus fazia e falava. Então, não significa que quando estamos passando por alguma perseguição, tristeza, sofrimento, como profeta, como líder, enfim, como pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, passando por situações assim de perseguição e angústia, nem sempre é porque não ouvimos a voz do Senhor, nem sempre é porque estamos afastados dele ou infiéis à sua palavra. Jeremias 20, né, no capítulo 20, no verso 8 e 9, na parte B, está escrito assim: porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Então Jeremias aqui está rasgando o seu coração, ele está falando do seu sofrimento, da sua dor, da sua tristeza, perante tudo que ele estava assistindo e coisas que Deus já tinha falado com ele que aconteceria com o seu povo. Ele fala também aqui da zombaria do povo contra a palavra de Deus, contra aquilo que ele estava falando para conserto, né? Para que o povo se consertasse diante do Senhor. Ele descreve como sente o seu coração, o profundo da sua alma, e parece muito aqui que ele está mesmo cansado, que ele está mesmo triste e até confuso. Quantas vezes nós nos encontramos assim, angustiados por alguma situação, por não sermos ouvidos e sabermos que de fato é algo que Deus falou e é a verdade. Isso às vezes nos entristece. Mas ele estava aqui também confuso, porque a sua alma estava triste, sua alma estava angustiada. No verso 11 e 12 do capítulo 20, está escrito assim: mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Então ele está falando aqui, eu confio no Senhor, olha que interessante. Antes ele fala, ele rasga o seu coração, falando da sua tristeza, do seu cansaço, aquele desejo humano, né, de desistir de tudo. E depois, no verso 11 e 12, é como se ele
mudasse de ideia. Então, por isso a confusão, por causa da sua alma batida. Ele fala, Senhor, Tu és valente, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu vou prevalecer sobre tudo isso. O Senhor é meu Deus, o Deus justo, o Senhor dos exércitos, o Deus que sonda os corações e sabe da minha causa. Ele está falando, eu já falei com o Senhor, eu já rasguei o meu coração diante do Senhor, meu Deus. Então, eu vou voltar a confiar, eu vou voltar a continuar, eu não vou parar. Aqui ele mostra que queima ainda dentro dele a verdade, aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava falando dentro dele, e sabe que ele não pode parar, que ele não pode se calar e que com certeza Deus estava com ele e não o abandonaria. É um conflito mesmo, né? Jeremias está passando aqui por um conflito dentro de si. Ora, ele está profundamente angustiado, deseja parar tudo, desistir. Ora, ele se levanta, é tomado de alegria e ele louva ao Senhor. Às vezes, ele amaldiçoa aqui nesses capítulos a sua própria vida. Ele amaldiçoa o seu próprio nascimento. Isso é uma angústia terrível. Em outros momentos, ele agradece ao Senhor, ele louva, ele adora e ele fala e declara a palavra do Senhor como seu alimento, como seu sustento. Isso é algo muito típico de alguém que está deprimido. Jeremias estava deprimido, claro, né? Tantas coisas que ele estava passando. Um profeta muito perseguido, muito acuado, seus próprios amigos, seu próprio povo, inventando coisas, não acreditando nele, perseguindo, entristecendo o seu coração, o prendendo, o castigando. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus podem passar por isso também. Podem passar por situações e momentos terríveis, mostrando aqui então através da vida de Jeremias que essa parte humana nossa é muito forte, mesmo como homens e mulheres espirituais que têm a comunhão com Deus, que buscamos o Espírito Santo e a verdade da palavra, precisamos também muitas vezes ser curados nas nossas emoções e sempre cuidar, né, da nossa saúde emocional. Isso é muito importante. No capítulo 21, o rei Zedequias pede a Jeremias que consulte a Deus, porque Zedequias estava com medo, medo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, porque o povo da Babilônia e o seu rei estavam rondando Zedequias e o seu povo, o povo de Deus. Então eles estavam com medo. Aí o que acontece? Jeremias dá uma resposta, a resposta de Deus. Jeremias então responde da parte do Senhor que assim como o povo mudou de lado, ou seja, o povo de Deus já não estava mais do lado de Deus, não queria ouvir ao Senhor, então Deus nada faria por eles. A causa agora era sem esperança. Então eles iriam lutar, talvez, mas sem a esperança do Senhor, porque eles escolheram dessa forma. Se nos afastamos do Senhor, nós hoje, se nós nos afastamos do propósito de Deus, do próprio Deus, não temos mais a sua esperança. Ele está disposto a nos ajudar. Deus sempre está disposto a nos salvar, a nos socorrer, mas Ele não nos força a nada. Isso é a nossa liberdade de escolha. Somos os agentes da nossa própria vida e escolhemos, né? Então, nós vamos reagir de acordo com o nosso coração, muitas vezes, infelizmente, e vamos sofrer as consequências disso. Em 1 Coríntios 15, 19, tem uma palavra muito de Deus hoje para o nosso coração. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa esperança não pode estar baseada naquilo que vemos ou desejamos ou no tempo presente, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. Capítulo 22, Deus está exortando mais uma vez, lembrando ao arrependimento. Ele está falando, vocês precisam se arrepender. Existe uma chance e está ligado ao arrependimento no coração de vocês. Mais uma vez, Deus mostra estar muito triste ao ver o seu povo assim, o traindo e deixando a aliança.
E em várias vezes aqui no final, aqui no capítulo 22, tem a expressão assim diz o Senhor, mais uma vez. Então o Senhor está falando, assim diz o Senhor, ou seja, o próprio Deus está falando. Então vocês precisam ouvir, vocês têm ouvidos, então escutem. Deus está usando mais uma vez os seus profetas e Deus tem falado nesse tempo presente também. Deus fala para dizer ao rei de Judá, para o povo ser justo. Então Deus está falando, Jeremias, diga ao rei de Judá, vocês precisam agir com justiça. Livrar o oprimido, vocês não podem oprimir, vocês têm que livrar o oprimido. O povo de Deus tem que fazer diferente, não oprimir, inclusive os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, vocês têm que acolher, vocês têm que cuidar. Porém, no verso 17 do capítulo 22, é muito claro, dizendo que eles estavam, ao contrário daquilo que Deus estava falando, eles estavam cometendo muitas injustiças sociais. E isto entristeceu e hoje entristece também o coração de Deus, quando nós, o povo do Senhor, cometemos injustiça social. Deus faz aqui um apelo para ser ouvido. Deus, mais uma vez, aqui no final do capítulo 22, ele deseja ser ouvido e ele está fazendo o apelo. No verso 29 diz assim, terra, terra, e ele fala, parece que 2 ou 3 vezes, terra, ouça a minha voz, ouve a palavra do Senhor que vos diz. Há uma insistência aqui. Deus está insistindo para ser ouvido. Deus está chamando hoje também para o conserto, para o arrependimento, para fazer uma aliança com Ele, porque é o melhor. E para terminar, eu quero que você pense sobre isso. Deus está te chamando. Deus está chamando ao arrependimento. Cabe a nós, então, fazer esta aliança com Deus ou não. Cabe a nós, a nossa própria escolha. Está em nossas mãos as decisões, que possamos escolher e decidir o caminho da vida e não o caminho da morte. Se você tem alguma dúvida sobre estes capítulos, você pode colocar a sua pergunta ou comentar algo conosco abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.